Olá pessoal, vamos iniciar mais uma aula e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre análise de variância. Bom, então nós vamos abrir primeiro o arquivo server5ed, né, aquele arquivo que a gente já está trabalhando, e a análise de variância a gente viu é quando a gente quer comparar dois grupos, né? Então uma das coisas que a gente poderia comparar seria comparar o score do otimismo, né, em relação a jovens, meia-idade e velhos, né? Então nós temos essa variável o age 3, né, que divide em três grupos, né? Então o grupo 1 seria menor que 29 anos, são jovens, o grupo 2 de 30 a 44 anos, de meia-idade, e o grupo 3 maior ou igual a 45 anos, que são os velhos, né? E a escala a gente vai avaliar o otimismo total, né? Top Team, seria esse total otimismo, tá? Então a primeira coisa que a gente faz é vir aqui, ó, analisar, comparar médias e ANOVA um fator, tá? Então analisar, comparar médias e ANOVA um fator. Então a variável dependente é a variável que nós vamos analisar, é o otimismo total. Então total otimismo, vou colocar aqui, ó. E o fator seriam os grupos que eu quero usar, então é a idade 3, né? Então eu vou entrar aqui em opções, né? Então ó, selecionei total otimismo aqui da lista de dependente, o fator 3 grupos, vou entrar aqui em opções. Então vou pedir aqui a estatística descritiva, fazer aquele teste de homogeneidade de variâncias, né? E pedir esses dois testes aqui, ó, Braun-Forstall e Welch, e pedir também o diagrama de médias, tá? Então descritivo, homogeneidade de teste de variância, esse Braun-Forsythe e o Welch, e o diagrama de médias. Aqui também deixar marcado excluir análise de casos por análise, continuar. E post-hoc, né, que é aquele teste pós-média, nós vamos escolher o teste de Tukey, que eu falei para vocês que é o mais rigoroso. E aqui eu tenho que colocar o nível de significância que eu quero testar. Então vou colocar aqui 0,05, né? No meu caso aqui é 0,05. Alguns computadores podem usar a vírgula, mas a maioria usa ponto, tá? Então marquei Tukey e coloquei 0,05 e vou dar continuar. Então agora é só dar o OK para rodar a análise, né? Bom, então o que ele solta aqui? A primeira tabela, ele solta a estatística descritiva dos dados, né? Então, por exemplo, quem tem idade de 18 a 29 anos teve uma média de score de otimismo de 21,36. Quem tem de 30 a 44 teve uma média de 22,10. E quem tem maior que 45 tem uma média de 22,96, né? Então, o que está mostrando aqui? Ó, à medida que aumenta a idade, esse score do otimismo ele torna-se maior, né? Então, pessoas mais velhas têm mais score, mais otimismo, tá? Então, aqui tem o limite inferior, superior, máximo e mínimo, né? Bom, o primeiro teste que a gente vai olhar aqui, que a gente viu uma das pressuposições da análise de variância, é que os dados têm que ter homogeneidade de variâncias, né? Então, se a gente olhar aqui, o teste de Levine é um teste para homogeneidade de variâncias, e a hipótese H0 é que existe homogeneidade de variâncias entre os diferentes tratamentos. E a alternativa é que não há. Como aqui foi maior que 0,05, eu aceito H0, né, não rejeito H0, e concluo que as variâncias são homogêneas. Bom, a partir daí ele solta o quadro de análise de variância, que eu falei para vocês, que é o teste F. O teste F, a hipótese H0 é que as médias, média 1, média 2, média 3, no caso aqui, né, o grupo jovem, meia-idade e adulto são iguais, né, não tem diferença, e a hipótese alternativa é que pelo menos um deles difere entre si, né. Como aqui deu 0,01, o p-valor é menor que 0,05, significa que existe diferença entre essas médias aqui, ó, pelo menos uma delas difere entre si, né. Aqui seria, só mostrando aqui que seria aquele teste de Welch e Braun-Forsythe. Isso aqui é um teste alternativo quando esse teste de homogeneidade dá significativo. Então, se ele deu significativo, eu não posso olhar o teste F, porque o teste F ele tem uma das pressuposições que as variâncias são homogêneas. Então, uma alternativa seria olhar aqui, ó. Então, mesmo olhando aqui, deu diferença entre as médias, né? Então, esse aqui é o teste de média,
e como no teste F também foi tudo menor que 0,05, então existe diferença entre médias, tá? Então se aqui for menor que 0,05, em vez de eu olhar o F, eu posso olhar esses dois testes. Bom, então vamos ver agora no teste de Tukey, que é o pós-Hock, né? Que é o teste para comparar. Então a gente viu pelo quadro de análise de variância que tem diferença entre as médias, mas quais diferem entre si? Então a gente vai ver pelo teste de Tukey, né? Então o que ele mostra aqui, ó? Quem tem idade de 18 a 29, comparado com 30 e 44 e com 45. E aqui está o p-valor, ó. Então a gente pode ver que o grupo jovem, 18 a 29, não difere estatisticamente do grupo de 30 a 44, porque o p-valor for maior que 0,05. Agora, se eu comparar o 18 a 29 com 45, o p-valor foi 0,007, ou seja, menor que 0,05, né? Então, significa que esse grupo de 18 a 29 difere do grupo de 45 anos a mais, né? Que deu significativo. Agora que ele faz a comparação para cada grupo, ó, 30 a 44 com 18, não significativo, é o mesmo que deu aqui em cima, tá? E o 30 a 44 com 45 também não deu diferença significativa, né? Então, ou seja, quem está na meia-idade não difere nem dos mais jovens, nem dos mais velhos, né? E agora comparando quem tem mais de 45 com jovem, difere estatisticamente, foi o mesmo resultado que deu aqui em cima, né, que foi a mesma comparação. E comparando 45 com 30 a 44, também deu 0,230, a mesma valor que deu aqui em cima, não diferem entre si, tá? Então, concluindo essa análise, o que a gente vê? Que quem tem idade de 18 a 29 não difere de quem tem 30 a 44. E quem tem idade de 30 a 44 não difere de quem tem maior 45. Ó. Eles estão no mesmo grupo. A única diferença encontrada, então, foi o quê? Foi em relação aos jovens com quem tem mais de 45. Tá? Então, para apresentar esses dados, resultados da análise estatística, o que eu iria fazer? Eu iria pegar essas médias aqui dos grupos, eu coloquei numa nova tabela aqui, ó. Então, maior ou igual a 45, a média foi 22, depois 30 a 44, 22,10 e 18 a 29 foi a menor nota, né? Então, comparando aqui, ó, maior 45 com de 30 a 44, se eu olhar lá no resultado, ó, maior de 45 com 30 a 44 não teve diferença estatística, né? Então aqui vai ser, como é a maior média vai ser A, então aqui eu tenho que colocar A também, porque não tem diferença entre eles. Então esse é A e esse é A, né? Agora, se eu comparar maior com 45 com 18 a 29, ó, maior 45 com 18 a 29 teve diferença significativa, então eles não podem ter a mesma letra. Então, como eu coloquei A aqui, aqui não pode ser A no 18 a 29, então tem que colocar B. Então, mostra para mim que esse 45 difere desse, né? Agora, eu quero ver o 30 a 44 com 18 a 29. Então, se eu olhar na análise lá, 30 a 44 com 18 a 29 não difere entre si. Então, como aqui era B já, então tem que colocar B. Então, aqui tem B e aqui tem B, então não difere entre si. Aqui tem A e aqui tem A, não difere entre si. Agora aqui tem A e aqui tem só B, então esse difere desse, tá? Então esse aqui é o resultado da análise de variância que vocês vão apresentar no trabalho de vocês. Coloquem as médias e coloquem as letrinhas na frente, tá? Então esse aqui seria a análise paramétrica, né? Aqui é aquele gráfico que a gente pediu de médias, né? Então mostrando que à medida que aumenta a idade, está aumentando a média do score de otimismo aqui, né? Bom, então isso aqui foi a análise paramétrica, e uma análise alternativa a essa análise de variância seria um teste não paramétrico, que era o Kruskal-Wallis, né? Então eu vou vir aqui, ó, analisar testes não paramétricos e amostras independentes, né? Então no campus aqui eu vou selecionar aqui, ó. Então qual campo que eu quero testar? Qual variável? É o otimismo total. Então vou colocar aqui, ó, total otimismo. E quais são os grupos que eu vou avaliar? São os 3 grupos aqui, né? Aí eu venho aqui em configurações, customizar testes, eu quero o teste de Kruskal-Wallis aqui, tá? Então vou dar OK, executar. O único problema do Kruskal-Wallis é que ele só solta isso aqui pra gente, ó, ele não solta o pós-Hock, né? Então o que ele está mostrando aqui, ó? Que existe diferença entre os grupos, ó, deu 0,014, é menor que 0,05, né? Então significa que tem diferença. Então o que eu poderia fazer a partir daqui? Calcular a mediana para cada grupo
e fazer um teste de menu item comparando o grupo 1 com o grupo 2 e depois o 1 com o 3 e o 3 com 2 e apresentar esses resultados aqui. Tá? Bom, então essa era a aula da análise de variância e eu vou passar uma tarefa para vocês fazerem. Então até a próxima.